Teoria da psicanálise de Sigmund Freud, mais conhecido como Sigmund Freud. Nasceu em Freiberg em 6 de maio de 1856 e morreu no dia 23 de setembro de 1939 em Londres. Era filho de Jacob Freud e de Amalia Freud. Mudou-se para Viena em 1860, quando tinha 4 anos de idade, por causa de problemas financeiros e de problemas de saúde de sua família. Freud ingressou na Universidade de Viena aos 17 anos. Ele planejava estudar direito, mas ao invés disso entrou na faculdade de medicina. Em lugar dos estudos, ele atinha-se à pesquisa científica, inicialmente pelos estudos dos órgãos sexuais de enguias. Em 1877, desapontado com os resultados dos estudos, Freud vai ao laboratório de Ernest Bruck. Com Bruck, Freud entra em contato com a linha fisicalista da fisiologia. Dentre as atribuições de Freud, nesta época, estava um estudo de anatomia e da histologia do cérebro humano. Durante os estudos, identifica várias semelhanças entre a estrutura cerebral humana e a de répteis, o que arremete ao então recente estudo de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. Freud então conhece Martha, que parece ter sido o amor à primeira vista. Logo, abandona o laboratório e começa a trabalhar no Hospital Geral, o principal hospital de Viena, passando por todos os departamentos do mesmo. No hospital, depois de algumas desilusões com o estudo dos efeitos terapêuticos da cocaína, Freud recebe uma licença e viaja para a França, onde trabalha com Charcot, um respeitável psiquiatra que estudava a histeria. De volta ao Hospital Geral e entusiasmado pelos estudos de Charcot, Freud passa a atender em maior parte jovens senhoritas judias que sofriam de um conjunto de sintomas aparentemente neurológicos. Em 14 de setembro de 1886, em Hamburgo, Freud casa-se com Martha, com a ajuda financeira de alguns amigos. Foi com as discussões de casos clínicos com Breuer que surgiram as ideias que culminaram com a publicação dos primeiros artigos sobre a psicanálise. Nos primeiros anos do século XX são publicadas suas obras A Interpretação dos Sonhos e A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Nos tempos do nazismo, Freud perdeu 4 irmãs nos campos de concentração. Morou em Viena até 1938, quando, em razão de sua etnia judaica, refugiou-se para a Inglaterra. Freud morreu de câncer na mandíbula aos 83 anos de idade. Teve 6 filhos, entre eles Anna Freud, que também se tornaria uma famosa psicanalista. Em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade. Essa teoria refere-se à existência de 3 sistemas ou instâncias psíquicas: inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos que não têm acesso ao sistema pré-consciente ou consciente pela ação de censuras internas. O inconsciente é o sistema do aparelho psíquico regido por leis próprias de funcionamento. O pré-consciente refere-se ao sistema onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência neste momento e no momento seguinte pode estar. São principalmente informações sobre as quais não pensamos constantemente, mas que são necessárias para que o consciente realize suas funções, como, por exemplo, nosso endereço, segundo nome, nome dos amigos, entre outros. O consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Na consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção e o raciocínio. Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego, para referir-se aos 3 sistemas da personalidade. O id constitui o reservatório de energia psíquica, é onde se localizam as pulsações, a de vida e a de morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente na primeira teoria são nesta teoria atribuídas ao id. É regido pelo princípio do prazer. O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre exigências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego. Procura dar conta dos interesses da pessoa. É regido pelo princípio da realidade, que com o princípio do prazer rege o funcionamento psíquico. É um regulador na medida em que altera o princípio do prazer para buscar satisfação considerando as condições objetivas da realidade. Nesse sentido, a busca do prazer pode ser substituída pelo evitamento do prazer. As funções básicas do ego são percepção, memória, sentimentos e pensamentos.
O superego se desenvolve a partir do ego e consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo. O superego atua como um conselheiro para o ego, alertando sobre o que é ou não é moralmente aceito, de acordo com os princípios que foram absorvidos pela pessoa ao longo de sua vida. Fases do desenvolvimento psicossexual. O desenvolvimento humano é então marcado pela força da libido, que assume várias formas e se localiza em determinadas regiões do corpo, nas quais o sujeito encontra mais satisfação na medida que se desenvolve. Para Freud, a sexualidade evolui de acordo com etapas de desenvolvimento que ele denominou de estágios. Estágio oral, desde o nascimento a 1 ano. Durante o estágio oral, a fonte primária de interação no latente ocorre através da boca, de modo que o enraizamento e reflexo de sucção é especialmente importante. A boca é vital para comer e a criança obtém prazer da estimulação oral por meio de atividades gratificantes como degustar e chupar. A criança é totalmente dependente de cuidadores que são responsáveis pela alimentação dela e também desenvolve um sentimento de confiança e conforto através desta estimulação oral. Estágio anal, de 1 a 3 anos. Durante a fase anal, Freud acreditava que o foco principal da libido estava no controle da bexiga e evacuações. O grande conflito desta fase é o treinamento do toalete. A criança tem de aprender a controlar suas necessidades corporais. Desenvolver esse controle leva a um sentimento de realização e independência. Fase fálica, de 3 a 6 anos. Durante a fase fálica, o foco principal da libido é sobre os órgãos genitais. Nessa idade, as crianças também começavam a descobrir as diferenças entre machos e fêmeas. Freud também acreditava que os meninos começam a ver seus pais como rivais pelo afeto da mãe. O complexo de Édipo descreve esses sentimentos de querer possuir a mãe e o desejo de substituir o pai. No entanto, a criança também teme ser punida pelo pai por estes sentimentos, um medo que Freud denominou de angústia de castração. O termo complexo de Electra tem sido usado para descrever um conjunto semelhante de sentimentos vivenciados pelas jovens. Freud, no entanto, acreditava que as meninas, em vez disso, experimentavam a inveja do pênis. Período de latência, de 6 anos à puberdade. Durante o período de latência, os interesses da libido são suprimidos. O estágio começa na época em que as crianças entram na escola e tornam-se mais preocupadas com as relações entre colegas, hobbies e outros interesses. O período de latência é um tempo de exploração em que a energia sexual ainda está presente, mas é direcionada para outras áreas, como atividades intelectuais e interações sociais. Esta etapa é importante para o desenvolvimento de habilidades sociais, de comunicação e autoconfiança. Estágio genital, da puberdade à morte. Durante a fase final de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo desenvolve um forte interesse sexual no sexo oposto. Esta fase começa durante a puberdade, mas passa por todo o resto da vida de uma pessoa. Em fases anteriores, o foco foi exclusivamente nas necessidades individuais, porém o interesse pelo bem-estar dos outros cresce durante essa fase. Se as outras etapas foram concluídas com êxito, o indivíduo deve agora ser bem equilibrado, tenro e carinhoso. O objetivo dessa etapa é estabelecer um equilíbrio entre as diversas áreas da vida. Psicanálise e educação. Para Freud, a aquisição do conhecimento depende da relação professor-aluno. Relação esta que ganha destaque no período de latência, quando em geral os professores tomam o lugar dos pais. A partir desse investimento afetivo, os professores se beneficiarão da influência que este último, ou seja, o pai, exercia sobre a criança e poderão, desse modo, contribuir para a formação do ego ideal dessa criança, o que exige a compreensão de tal papel pelo professor, de maneira a despir-se da postura autoritária de dono do saber e da verdade que muitos assumem. A relação professor-aluno também está sujeita a processos de identificação, negação, projeção, etc. Na relação estabelecida em sala de aula, é possível que o aluno desloque ao educador sentimentos que possui em relação aos pais, por exemplo, podendo agir afetuosamente ou com agressividade. O educador precisa ajudar o educando a buscar equilíbrio na construção do eu para que a aprendizagem possa ocorrer de forma eficaz. Ressalte-se que as influências afetivas entre professor e aluno não ocorrem unicamente num plano consciente.
muito se produz de modo inconsciente, sem que os indivíduos saibam, e o mais atuante nem sempre é o consciente. Uma criança agressiva e por vezes contraditória pode estar buscando inconscientemente atenção, carinho e ajuda. Os desejos inconscientes de que são investidos professores, alunos, pais, frequentemente estão em contraditório com os sentimentos manifestos. Nessa conjuntura, a psicanálise pode ser de grande relevância por contribuir para decifrar os desejos do inconsciente, ajudando os educadores no seu cotidiano escolar. Para Freud, a função da educação é a de colaborar para que as crianças aprendam a controlar seus instintos, seus impulsos, de maneira a coibir, proibir, reprimir, para que as mesmas evitem sofrimentos maiores. Nesse aspecto, Freud afirma que uma verdadeira preparação do professor envolveria uma contundente formação psicanalítica e que ele necessita reconhecer a individualidade constitucional da criança, inferir a partir de pequenos indícios o que está se passando na mente imatura desta, de dar-lhe a quantidade exata de amor e, ao mesmo tempo, manter um grau eficaz de autoridade. Uma grande contribuição da psicanálise diz respeito à aprendizagem por identificação, pois mostra que, através de modelos de pessoas que lhes foram significativas, o ser humano motiva-se no sentido de equiparar a elas sua autoimagem, motivo pelo qual, em geral, quando uma criança gosta de um professor, tende a aprender mais e melhor sobre sua disciplina. Portanto, é necessário que o professor saiba sintonizar-se emocionalmente com seus alunos, pois depende muito desse relacionamento e dessa empatia para estabelecer um clima favorável ao ensino e à aprendizagem. Enfim, segundo a psicanálise, passamos por um processo de esquecimento da infância que tivemos e, se não entendemos a nossa própria infância, teremos dificuldades em entender as crianças. Nesse aspecto, Freud afirma que, com o conhecimento da psicanálise, podemos esclarecer o desenvolvimento da infância, os desejos, as estruturas de pensamento, até então desconhecidas, o que revela ser de grande importância para a educação, pois educarão as crianças aqueles que conseguirem sondar a sua mente.